Olá, galera do primeiro ano. Vamos dar continuidade aí ao nosso capítulo 9 do nosso livro 3, né? No qual nós já iniciamos aí os trabalhos com os diferentes climas e formações vegetais. Com isso aí nós trabalhamos os elementos do clima e os fatores climáticos, que vai dar condições físicas e naturais para que haja diferentes tipos de climas e diferentes tipos de vegetação. Nós percebemos que sempre quando há locais próximos à linha do Equador, nós vamos ter os climas quentes. Distanciando desse Equador aí, nós vamos ter os climas temperados e nos extremos, tanto norte e sul, teremos os polos. Com isso aí, essa variação climática faz surgir, juntamente naqueles locais, uma flora e uma fauna diversificada e também diferenciada um do outro, tá? Nessa continuação do capítulo 9 aqui, nessa parte 2, nós vamos estudar paulatinamente cada tipo de clima que irá surgir no globo e suas respectivas formações vegetais, certo? Inicialmente aqui nós temos os domínios intertropical, né? Nesses domínios intertropical aí nós temos os climas quentes. Os climas quentes inicialmente vamos pegar com o Equador, né? Um clima equatorial. Esse clima equatorial aí o nome já está se resumindo para a linha que está a linha que é o Equador, né, que divide a Terra em dois hemisférios norte e sul. Nessa região equatorial nós temos uma grande incidência de raios solares que irão aquecer aquela região durante o ano todo, né, sem ter uma distinção do que é verão, do que é inverno, outono e primavera. Tá? As médias anuais naquela região que fica na linha do Equador gira em torno de 25 graus, ou seja, lá vai ser quente tanto durante o dia como durante a noite. Elevada a umidade e a ausência da estação seca. Como naquela região requer uma grande radiação, isso quer dizer que o calor naquela região também vai ser um calor, digamos, tanto de dia como de noite. E essa transpiração que vai ocorrer dos corpos, né, seja ele do oceano, dos rios que lá se encontram em grande quantidade, e também da evapotranspiração vinda das plantas, vai acumular uma grande quantidade de chuva, certo? E essa chuva, essa precipitação, irá ocorrer como uma chuva convectiva. E o que significa uma chuva convectiva? Uma chuva convectiva é quando ocorre uma área de baixa pressão durante o dia inteiro, né? E a baixa pressão durante o final da tarde e início da noite começa a fazer esse choque, ocorrendo essas chuvas de convecção todos os dias. Tá? Estação seca, porque lá sempre vai ser uma região bastante úmida devido à grande à presença de precipitação, certo? Intensa evaporação aí dos rios, como foi falado, né? E naquela região também há uma região de relevo aplanado, né? Como é o caso da região norte do Brasil, principalmente na área que fica a Amazônia, aqui na América do Sul, lá na região também da África, próximo ao Congo, né? Aquela região do Congo, também tem resquícios aí do clima equatorial e da vegetação equatorial, e também nós teremos na região do Sudeste Asiático, tá? Então, o clima equatorial, ele vai se encontrar todos nessa faixa etária aí que vai da América do Sul, da região da África, o Congo, até o Sudeste Asiático, certo? Toda a faixa latitudinal que está no Equador tem presença aí do clima equatorial. Para a gente classificar esse clima equatorial aqui, nós temos o climograma, né? O que significa um climograma? Climograma é um gráfico no qual vai nos apresentar duas principais características. A quantidade de chuva que irá cair em um local, né? Que irá se precipitar em um local, certo? E essa linha vermelha sempre será composta pela temperatura. Então, nós vamos sempre ter em um climograma 12 retângulos ou 12 áreas no qual irá se programar os retângulos, e abaixo nós temos os meses do ano, que são 12. A partir daqui, nós podemos perceber que esses retângulos, eles são praticamente homogêneos, né? Tem uma leve diferenciação de um para o outro, mas essa homogeneidade vai nos mostrar que essa região é uma região que irá chover bastante, uma região que tem uma alta e uma elevada precipitação. Porém, essa linha que não apresenta curva nem desnível,
é uma linha que está estática, né? Sem muitas variações. Isso quer dizer também que essa região é uma região que às vezes está nos 25, na casa dos 25 graus, ou praticamente nos 25 graus, e ela vai aumentar, principalmente nos períodos de verão. Isso quer dizer que esse climograma ele é propício do climograma de climas equatoriais. Por quê? Porque esse climograma apresenta uma distribuição de chuva homogênea e uma temperatura sem muita variável, certo? Nesse tipo de clima aí, nós vamos perceber que há uma grande presença de uma imensa floresta. Floresta essa que, por sua vez, ela é ombrófila porque ela é densa, ela é fechada. Se você entrar na floresta dessa, você tem que abrir caminho, né? Latifoliada, isso quer dizer que ela apresenta grandes folhas, né? Folhas que vão de 2 a 3 metros de altura, e perennifolia. Isso significa que essas folhas, quando chegam a determinada estação do ano, verão ou inverno, ela não vai cair, ela é presente o ano todo. Então, essas 3 características são características peculiares da floresta amazônica, que é também chamada floresta equatorial. O nosso próximo clima vai ser o chamado clima tropical, tá? Clima tropical, em alguns locais aí, como é o caso do Brasil, é chamado de clima seco, clima semiúmido ou até mesmo clima tropical semiárido. Então, se numa questão tiver clima seco ou clima tropical continental, se refere ao mesmo tipo de clima, que é o clima tropical que está no interior do continente. São subdivididos aí em dois tipos de tropical, tá? O tropical seco, que é chamado também continental, e o tropical úmido. Então, nós temos 2 tropicais aí. As temperaturas desses climas aí também vai ficar em torno da casa dos 25 graus, tá? E apresentar aí uma baixa amplitude térmica, principalmente nas regiões de clima úmido. As chuvas de convecção acontecem também bastante no verão. Chuva de convecção, como nós falamos aí, são as chuvas que vão se concentrar principalmente no final da tarde, quando ocorre uma baixa temperatura e uma grande elevação da baixa pressão, certo? Tropical seco continental, vamos falar um pouco sobre ele aí. O tropical seco, que é chamado também de tropical continental, e aqui no Brasil é chamado tropical semiúmido, ele vai ser definido por 2 estações do ano bem típicas aqui dessa região, né? Por quê? O tropical seco, o tropical continental, ele vai ser digamos que, caracterizado por uma estação seca e fria, que é a estação que está atualmente lá na região centro-oeste do Brasil, né? Apresentando aí ausência da chuva, porém uma grande friagem naquele local, tá? E verões bastante quentes e úmidos, no qual irá aí ter uma grande presença de chuva naquele período que for o verão. Vai ocorrer aqui na América do Sul, né? Na América Central, na África, no Sudeste Asiático e na Oceania, como mostra aqui o nosso mapa de climas tropicais, ó. América do Sul, América Central, grande parte da África, Sudeste Asiático e norte aqui da Austrália, ou Austrália Setentrional. O que é que nós temos aí, né? O climograma do clima tropical continental. Nós iremos perceber que a temperatura ela vai cair. Quando a temperatura cai nos meses de inverno, posteriormente nós teremos também uma baixa precipitação, ou seja, a temperatura cai também a precipitação. Por quê? Porque não há radiação, não há calor e não há evaporação. Sem evaporação, sem chuva. Quando inicia o período aí do verão, né, que é o período mais quente, ou os períodos quentes, nós iremos perceber que a temperatura irá aumentar. Aumentando a temperatura, aumentará a radiação e aumentará aí a grande concentração de chuva naquele local, certo? Então, esse é o clima tropical continental, marcado principalmente por 2 estações do ano, o inverno frio e seco e o verão quente e úmido. Aqui nós temos praticamente a composição fitogeográfica daquela região, né? Nessa região vai apresentar solos muito ácidos,
sólidos compostos principalmente por grande quantidade de alumínio, tá? Fazendo com que apresente pouquíssimas regiões arbóreas, pouquíssimas regiões aí de arbustivas, tá? Essa vegetação é típica das savanas, ok? Então, o nosso centro-oeste aqui, que tem o cerrado é uma savana, ok? Arbustos e herbáceas, arbustos que são plantas menores, árvores menores, né? E herbáceas, que é esse tipo de vegetação rasteira, tá? Mata ciliar em torno dos rios, que é a região mais esverdeada que vai ter nessa região de clima tropical, próximo aos rios, aquela mata ciliar mais verdejante, né? E a vegetação denominada caducifólia. Por que caducifólia? Porque quando chega o período do inverno, essas árvores, elas perdem as suas folhas para conter energia, né? Para suprir energia. Então, elas perdem as suas folhas aí durante o período do inverno. E é chamada de caducifólia por conta dessa característica peculiar, que elas perdem as folhas aí quando chega o período do inverno. O tropical úmido, também chamado tropical litorâneo, ou também chamado tropical atlântico, certo? Ele vai ser caracterizado principalmente nas regiões aí, onde vai apresentar litoral. Então, toda a região do Mapa-Mundi onde há litoral, há presença do clima tropical úmido, principalmente nas regiões aqui, ó, próxima à linha do Equador, acima ou abaixo da mesma, tá? Então, nós temos aí uma vegetação bastante similar com a equatorial, tá? É similar, não é igual. Por quê? Porque ela apresenta aí uma tendência dos seus estratos, né, o tamanho das suas árvores ser um pouco menor, tá? Apresentar aí maior concentração de precipitações nas regiões próximas ao litoral, ou seja, toda essa região litorânea é uma região bem mais úmida do que no próprio continente ou dentro do próprio continente. O clima tropical úmido aqui, nós podemos perceber que quando a temperatura diminui, né, principalmente no período que é o inverno, a temperatura irá diminuir nos meses de maio, junho e agosto, maio, junho e junho, né? Nós iremos perceber também que aumenta o índice de precipitação. Então, é o contrário do clima equatorial continental, né? No clima equatorial continental, nós temos o quê? Baixa temperatura, baixo nível de chuva. Já na região do clima tropical úmido, nós teremos baixa temperatura e elevada quantidade de chuva. Também é composto aí, ó, por altas temperaturas. Então, a principal característica que temos aí similar entre o clima tropical continental e o tropical úmido é que eles são climas bastante quentes, né, que giram em torno aí de 25 graus. E a diferença é que, enquanto no verão chove, no outro não chove. No inverno acontece também praticamente essa mesma coisa, tá? Essa vegetação aí é típica da Mata Atlântica brasileira, né? Mata Atlântica é essa aí que nós vamos falar um pouco mais adiante no nosso próximo capítulo, certo? As árvores são ligeiramente menores do que da floresta amazônica, também é uma região bastante fechada, né? Entra-se apenas com a presença de uma pessoa que sabe o caminho, ou então você abre caminho, tá? Só que é bastante importante nós perceber que na região da Mata Atlântica nós temos uma rica biodiversidade, ou seja, a biodiversidade que havia e que ainda há na Mata Atlântica é bem maior do que na floresta equatorial, tá? E essa Mata Atlântica aí, ela é composta praticamente em todo o litoral brasileiro, que se estende lá do Rio Grande do Norte até a região sul do Brasil, e mais presente ainda naquela região que fica o sudeste do Brasil, onde tem uma grande presença aí nos domínios do morro, né, que é um bioma lá típico daquela região, onde apresenta aí grandes quantidades de serras, morros, chapadas, entre outros. E por último, tropical aí, nós temos tropical de monção, né? O tropical de monção, como nós vimos ano passado, ele é bastante característico aí da região do sudeste asiático, sul e sudeste asiático. Por quê? Porque naquela região aí vai acontecer características particulares daquele mesmo local. Durante o verão, os ventos frios e secos, a alta pressão que vem do norte, né, ela vai se instalar num continente, fazendo com que o continente passe 6 meses aí com frio intenso. Quando acontece o verão, o que é que vai ocorrer aí? A região equatorial, né, do Oceano Índico vai superaquecer, aquecendo vai elevar grande quantidade de precipitação e temperaturas bastante quentes para aquela região que é o continente asiático.
tá? Então nós vamos ter o quê? Verões frios e secos e verões quentes e úmidos propícios daquela região. A população aí vai desenvolver o arroz naquela região que tem uns terrenos mais elevados, fazendo um sistema de terraceamento, né, ou de curva de nível, aproveitando o relevo, né, e plantando o arroz, já que é a dieta principal daquela região, tá, nos terrenos alagados. Então, os climas de monções aqui, como nós podemos perceber, né, vai acontecer praticamente entre a Índia e o Sudeste Asiático, né? As altas pressões vai resfriar todo o continente durante o inverno e a baixa pressão vai levar grandes quantidades de chuva e calor durante o verão para aquela região. Vamos sair um pouco da região intertropical e vamos para regiões um pouco mais frias, né? Que são chamados de domínios ou zonas temperadas, domínio temperado. Nós temos aí alguns climas e o primeiro clima aí que nós vamos trabalhar vai ser o clima subtropical. Clima esse que ele é propício aqui da região sul do Brasil, tá? Nesse clima aí subtropical nós vamos perceber que há grandes amplitudes térmicas anuais. Isso quer dizer o quê? Que no verão pode passar de 25 graus as temperaturas e no inverno pode passar de 10 graus. Como há na região das Serras Gaúchas, menos 3 graus, menos 0 graus. Então, são localidades aí particulares daquela região, que temos o efeito da altitude, da continentalidade e também das massas de ar polar, tá? Chuvas bem distribuídas durante o ano todo, né? Então, nós temos o quê? Amplas amplitudes térmicas e chuvas bem distribuídas durante o ano todo, tá? Desenvolvendo aí as chuvas frontais, né? As chuvas frontais são as chuvas que acontecem principalmente no inverno, que são chuvas bastante demoradas, que prolonga-se aí durante 2, 3 dias, com intervalos pequenos de horas, né? E as chuvas de convecção que acontecem principalmente durante o verão, que é o encontro da massa de ar fria com a massa de ar quente durante aí o dia, final do dia. Essas regiões são as regiões aí que tem uma grande quantidade de clima temperado, de áreas temperadas. Principalmente aqui na região norte do globo, tem uma grande concentração de áreas temperadas devido à sua intensa participação continental. Nós temos então aí o clima subtropical e o climograma desse mesmo clima subtropical. Nós iremos perceber que a temperatura vai cair bastante, mais ou menos de 15 a 20 graus de diferença naquela região. Então nós temos uma ampla amplitude térmica e chuvas bem distribuídas. Então nós vamos perceber que esse clima é um clima subtropical, né? Um clima temperado, que tem características subtropicais, já que fica abaixo do Equador e fica entre também a região dos trópicos, tá? Por isso que é chamado clima temperado, porque fica entre o Equador e entre os trópicos. As florestas subtropicais são florestas caducifólias, né? Por que caducifólia? Porque, como nós já vimos, elas perdem as folhas aí quando chega um determinado período do ano, que no caso seria o inverno, né? Para reter energia, reter calor. E elas são híbridas, às vezes apresentam aí 2 ou mais características. No Brasil, nós temos a mata da araucária, que é o nosso próximo bioma, que nós vamos dar no próximo capítulo. Também nós temos as pradarias ou campos lindos, localizado aí nos relevos aplanados ou relevo aí de planície. Vegetação herbácea, né, que é a vegetação praticamente baixa, rasteira, e mata ciliar próxima aos rios. No Brasil nós temos os campos, né, que também são chamados de pampas gaúchos. Essas florestas aí são as florestas tropicais, né? E temos aqui as florestas das matas da araucária. Clima mediterrâneo, o clima mediterrâneo ele vai se localizar praticamente nessa região que é o mar Mediterrâneo, tá? É mais típico daquela região ocorrer nesse mar Mediterrâneo aqui, esse próprio clima que leva esse nome. Porém, nós temos, na região sudoeste da Austrália, no sul da África do Sul, no Chile e também na costa da Califórnia, características típicas desse clima aí. E como é caracterizado esse clima, né? Esse clima apresenta aí grandes amplitudes térmicas superiores dos climas temperados, tá? Verões secos e quentes naquela região e invernos aí frios e amenos, porém chuvosos. Ocorre principalmente na região banhada pelo Mediterrâneo, lá entre a costa norte da África e o sul da Europa. E também nós podemos perceber que há uma vegetação denominada por
xerófitas, né? Que é uma vegetação praticamente que possui raízes profundas, caule grosso e espinhos ao invés de folhas. É chamado então de aciculifoliadas, que são espinhos ou folhas em forma de cones ou semelhante ao cone. Nessa região já vimos, né? E você pode perceber, ó, que esse é um clima mediterrâneo. Por que mediterrâneo? Temperado mediterrâneo, né? Bem assim falado. Porque quando chega o período aqui do verão, né? Lembrando que a região mediterrânea, a região que está no norte do globo, né? A maioria está no norte do globo. Você vai perceber que nos finais dos meses e inícios dos meses do ano é verão é inverno naquela região, né? Se é inverno naquela região, que é a região norte do globo, nós vamos perceber que a temperatura irá cair, né? Temperatura cai, aumenta o índice de precipitação, tá? Início do ano a temperatura começa a cair, né? Vai chegando lá o outono, chegando o inverno e a temperatura cai. Cai na temperatura, aumenta o índice de chuva. No meio do ano, né? Entre maio, junho e julho, que é o verão na região norte, aumenta a temperatura, diminui a quantidade de chuvas, tá? Clima temperado, né? Onde fica esse clima temperado aí? O clima temperado vai ser praticamente na região norte, exclusivamente da região norte do globo, já que nas regiões sul existe praticamente a inexistência de massas continentais aí para originar esse tipo de clima. Então nós temos aqui, ó, na região leste da Ásia, na região da Europa e na região aí entre o Canadá e os Estados Unidos, uma grande presença aí desse clima temperado, né? Esse clima temperado aí vai ser classificado em dois tipos: o temperado continental, no qual vai apresentar aí uma ampla amplitude térmica, verões bastante rigorosos e invernos também bastante rigorosos, né? E o oceânico, que não vai ser tão rigoroso assim, já que o oceano ele vai colocar características frias ou quentes naquela região, certo? As chuvas também vão ser bem distribuídas, né? E apresenta principalmente na região norte do globo devido a ausências de chuvas aí, aliás, a ausência de continente na região sul, tá? Nós temos aí o climograma de Londres, né? Londres aí é uma região que apresenta o clima temperado oceânico devido à sua presença e à sua, digamos que a proximidade com o oceano, né? Nós vamos perceber que o nível de chuva praticamente é distribuído de forma bastante homogênea, porém a amplitude térmica é muito grande, né? Nós iremos perceber que quando chegam os meses do verão, a temperatura naquela região ela ultrapassa os 40 graus. Há indícios aí e há relatos de morte de pessoas que não aguentam o calor intenso naquela região, principalmente na França, principalmente na região da Alemanha, na região de Londres. O calor ultrapassa os 40 graus, fazendo com que a população ela fique aí refém desse calor intenso. Porém, a distribuição de chuva é bastante homogênea. Apresenta aí formações vegetais, né, típicas das caducifólias, né? Você vai perceber que ela perde a vegetação aí quando chega o período do inverno, devido à presença de neve em alguns locais e a presença aí de grandes amplitudes térmicas, né? Essas florestas aí temperadas foram as florestas mais degradadas na região norte, assim como a Mata Atlântica foi aqui no Brasil, né? Por quê? Porque foi local aí de urbanização da população europeia e norte-americana. Também nós temos a presença aí de pradarias nas regiões um pouco mais secas. Pradarias são campos esverdeados semelhantes com nossos pampas gaúchos, tá? Clima frio, né? O clima frio também vai ser um pouco mais ao norte do globo, certo? Aqui, ó, o clima frio, praticamente ele fica na região norte do globo, a ausência aqui na região sul do globo devido à pouca quantidade de massas continentais. Então, esse clima frio aqui praticamente fica próximos aos extremos, né? Esse clima frio também ele vai ser classificado em dois tipos: o clima frio oceânico, próximo às regiões banhadas pelos oceanos, né? E o clima frio continental, no qual há uma presença, uma rigorosidade bastante intensa do frio, chegando até grandes nevascas naquela região. Lembrando também que o clima frio, ele tem aí, ó,
a médias de 15 graus, ou seja, o verão não ultrapassa os 15 graus, né? E o inverno aí não vai ultrapassar os menos 15 graus, principalmente quando for regiões continentais, tá? Regiões continentais, a média aí vai ser mais de menos 15 graus. Vai surgir nas regiões próximas aos círculos polares, né? Entre os círculos polares e as regiões aí temperadas, e também nós vamos ter como característica a região norte do globo, como foi falado aqui. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Ó, o clima. O climograma desse clima é frio, né? Como é esse climograma? Você perceber que esse climograma ele vai passar de 0 grau, né? A nossa linha aqui, ó, de chuva, né? A chuva, ela entra no estado aí sólido a partir de 0 grau. Então, a partir de 0 grau aí, nós temos o nível de neve, né? Neve, granizo, entre outras. E nós iremos perceber que há uma grande quantidade e uma grande concentração de chuva, principalmente quando chega a época do verão, né? Chega o verão naquela região, aquece aquela região e o nível de chuva apresenta-se bem mais. Quando chega o inverno, a temperatura cai, né? Chegando a menos 15 graus no continente e a menos 30 graus na região, aliás, a menos 30 graus no continente e a menos 15 graus nas regiões litorâneas, e também cai o nível de chuva naquela região, certo? As principais florestas ou tipos florestais que nós temos naquela região, já que tem aí uma grande presença de neve, nós temos as chamadas florestas de taiga, ou floresta boreal, ou floresta de coníferas. Ela apresenta aí essas 3 classificações, dependendo aí da região no qual você esteja, né, no qual você vá. Como é caracterizada? É caracterizada por ser uma floresta homogênea, ó, como nós podemos perceber nessa imagem, né? Praticamente a floresta é uma só, é igual, né? É uma floresta totalmente homogênea, no qual vai apresentar aí um caule muito grosso, né? Folhas em forma de cone, certo? Para que não haja um acúmulo de neve nessas regiões aí, e nessa região vai apresentar também uma menor biodiversidade, né? Alguns esquilos, alce, outro tipo aí de animais típicos daquela região de clima frio, que apresenta aí uma grande quantidade de gordura e uma grande quantidade de pele. Zonas glaciais, né? São as regiões aí que está praticamente nos extremos, tanto norte e sul, são as zonas glaciais, marcadas por presença negativa de temperatura durante o ano inteiro, certo? Nós temos aí o verão não vai passar de 0 grau, e o inverno aí, em algumas regiões, ultrapassa os 40 graus, na região norte. Já na região sul do globo, tem estudos aí que comprovam que a temperatura já chegou a menos 80 graus lá na Antártica. Esses climas aí se encontram no interior do Círculo Polar Ártico, ou seja, dentro do Círculo Polar Ártico, esses climas, certo? Ó, bem nos extremos mesmo. E o climograma, como é marcado? O climograma é marcado por uma grande curva que vai dar negativa, certo? Então, esse clima é típico de um clima polar, de um clima aí de zonas glaciais. No caso, é o nosso clima polar. A temperatura chega a praticamente menos 30 graus ou a mais, dependendo da localização no qual nós estamos nos referindo. O tipo de vegetação que aparece naquele local vai ser classificado como tundra. E o que é tundra, né? A tundra é um tipo de vegetação rasteira que vai aflorar quando há o descongelamento do solo. Solo esse que é chamado de permafrost, que é o solo eterno. O solo que fica congelado durante praticamente o ano inteiro. Quando inicia o ciclo do verão naquela região, que passa apenas algumas semanas, o verão naquela localidade ali vai fazer com que o solo descongele, surja essa vegetação, né, para dar alimento a alguns animais que vão para aquela região, formado aí por líquens, por musgos. É uma vegetação totalmente herbácea, que é rasteira, e praticamente ela fica nessa região aqui, fica praticamente com essa forma, com essa conjuntura, certo? Que vai, né, depois de algumas semanas aí, novamente congelar toda essa região, transformando uma região bastante de neve, né?
Para finalizarmos aí, nós temos os domínios de aridez, né, que são os domínios mais quentes, ou seja, o clima deserto e o clima semiárido. Clima deserto, né? O que vai diferenciar o clima deserto do semiárido? A principal diferença aí, que o clima deserto ele vai ser caracterizado, né? Ele vai surgir em regiões onde há correntes marinhas frias, regiões onde há bastante relevo, né? E regiões onde há uma grande continentalidade, certo? Então, essas são as regiões aí. Se tem alguma presença dessas características aí, então com certeza aquela região vai ser marcada por um deserto ou um clima deserto. Amplitude térmica diária, né? No deserto aí nós podemos perceber que durante o dia pode chegar a mais de 50 graus de temperatura e durante a noite a temperatura cai para menos 0 graus. Então nós temos uma altíssima, aliás, amplitude térmica diárias. Além disso, nós vamos apresentar terrenos arenosos, terrenos bastante rochosos, né? E baixo ou nulo índice de chuva, dependendo aí da localização. Isso quer dizer que também vai apresentar um alto índice de evapotranspiração e um alto índice de evaporação, né, naquela região, se tiver algum tipo de lençol freático ou outra coisa semelhante aflorando, tá? Os climas desérticos aí, nós podemos perceber que é em toda essa região que está amarelada. Tem presença aqui, por exemplo, na Austrália, uma grande corrente fria. Se há corrente fria, então há inexistência de evaporação ocorrendo nos desertos. Aqui também nessas regiões, né, acontece aí correntes marinhas frias, acontece grande quantidade de relevo, né, entre outros. Praticamente não tem um climograma típico desse clima aí que é o deserto, tá? Mas se apresentar um climograma desértico, sempre vai ser com alta temperatura e ausência de índice pluviométrico, tá? Porque não chove praticamente naquela região. E para finalizar, nós temos aí também, né, a vegetação típica daquela região, aqui o deserto do Arizona, lá nos Estados Unidos. Você vai perceber que a região e o solo é bastante rochoso, né? As plantas xerófitas, né, que apresentam praticamente espinhos na sua composição, aciculifoliadas, apresentam aí raízes profundas que captam a água próxima àquele local aí, fazendo com que inexista a vegetação próxima a ela. No clima semiárido aí, que é o nosso clima aqui da região nordeste brasileira, né, nós temos aí chuvas mal distribuídas, chove sim nessa região, porém as chuvas elas são muito mal distribuídas, pode passar 3, 4 meses sem chover e pode chover aí 1 semana, 2 semanas, né, dependendo aí da localidade. Área de transição entre o clima deserto e o clima úmido, ou seja, entre o clima úmido e o clima deserto, nós temos aí no meio entre eles, né, intercalando, o clima semiárido. Ocorre na região do sertão nordestino. A região do sertão nordestino é a região que possui uma maior concentração de pessoas morando em áreas áridas e também apresenta uma altas temperaturas durante o ano inteiro. Nessas regiões aqui, nós iremos perceber que são as regiões que apresentam o clima semiárido, tá? Clima semiárido também vai apresentar baixas temperaturas durante o inverno, né? A temperatura no inverno ela vai cair um pouco, certo? E quando a temperatura cai, aparece também grande presença de chuvas naquela região quando é o inverno. E também no verão pode acontecer presença aí de chuva, tá? A vegetação também vai ser conhecida como xerófita, ou seja, vai apresentar aí, espinhos, cascos bastante grossos, entre outros, né? E estepes, que é a vegetação praticamente rasteira. Além disso, aí nós temos a caatinga, bastante conhecida aqui na região, que é o bioma típico dessa região aí, e rios intermitentes, rios esses que só aparecem quando é a época de cheia, né, a época de chuva, e o poder da regeneração da caatinga quando chove aí bastante. Então, ficamos por aqui, né, com o nosso último capítulo, aliás, com o nosso último tema aí do capítulo 9, tá? Nós vamos trabalhar agora com o capítulo 10, que vamos ver aí quais são os principais tipos de biomas presentes aqui na região do Brasil, tá? Então, vamos aí finalizamos aqui o capítulo 9, fiquem aí com as atividades na aula.